Querido, hoje nós chegamos ao nosso terceiro dia do nosso propósito, 21 dias, onde nós estamos fora da lei e totalmente desfrutando a graça de Deus. E hoje eu queria falar sobre Cristo, o mistério de Deus. Jesus, ele é tão grande e ele é tão amplo que seria impossível fazer um quadro dele. Mesmo escrevendo muitos livros, muita literatura, nós não conseguimos definir quem é Deus. A palavra o mostra de várias formas, né? Ele é ao mesmo tempo o pão da vida e a água da vida. Já era a ressurreição mesmo antes de ter vencido a morte. A palavra diz que ele é o alfa e é o ômega. É o princípio e o fim. Ele é o amém, é o cabeça e o cavaleiro do Apocalipse ao mesmo tempo. Ele é o Cordeiro de Deus. Desde Gênesis já morria pelo pecado do homem. Ele é a arca lá no tabernáculo, no meio do deserto. Ele é a exata expressão de Deus. Nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas pela palavra e pelo seu poder. Mas ainda assim, ele é homem e tem na mente de Deus. É a exata expressão do homem. E como nós podemos falar de alguém assim, alguém maravilhoso demais? A palavra de Deus lá em João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito, que está no seio do Pai, no seio do nosso querido Pai, do nosso Deus, do coração de Deus. Nós somos tão preocupados em discutir a teologia, né, falar sobre pontos de vista, doutrina, mas, querido, às vezes nós estamos olhando com a lupa, quando você olha para um ponto na lupa, aquele ponto aumenta no meio, mas nas laterais fica deformado. E às vezes nós estamos olhando para Jesus, mas nós começamos a olhar para os lados. Olha para Jesus. A palavra diz que ele é maravilhoso. Um dos nomes de Jesus é justamente isso, maravilhoso. E eu quero rapidamente falar sobre essas facetas de Jesus. Primeira, amigo de pecadores. Queridos, Jesus, a Bíblia diz que quando ele veio ao mundo, os demônios o reconheceram, os enfermos foram até ele, os pecadores vieram e alguns encharcavam seus pés com lágrimas, outros simplesmente os banhavam com perfume, pois os pecadores simplesmente eram atraídos por Jesus. Jesus sempre foi amigo de pecadores. Não era muito fácil você estar perto de Jesus, porque a presença de Jesus, ela nos confronta, ela nos mostra quem nós somos. Jesus é como um espelho, por isso é que ele atrai os pecadores até ele. Lucas 5:32, ele diz: eu não vim chamar os justos, e sim pecadores arrependidos. É interessante que a primeira pessoa a quem Jesus se revelou como Messias não foi para um doutor da lei, não foi para o sumo sacerdote, nem o escriba, nem o fariseu, mas para uma mulher imoral, que já tinha tido 5 maridos, e aquele qual ela estava agora não era o seu marido. Em João 4:26, nós lemos essa história, ele diz: eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o prometido de Deus. Por que Jesus se revelou a ela e não aos doutores da lei? Porque ele era amigo dos pecadores. Hoje, a igreja não tem sido muito amiga de pecadores, hoje nós queremos afastar os pecadores, né? Se alguém tem algum tipo de pecado, alguma conduta imoral, nós procuramos manter essas pessoas à distância. Mas, queridos, Jesus era amigo dessa gente. Na verdade, ele almoçava na casa de um pecador, ele estava com pecadores. A palavra diz, Jesus, ele aceitava que os pecadores lavassem os seus pés, mesmo com os seus pecados. Ele se assentava para comer. Ele foi a uma festa na casa de Mateus, o publicano, onde só haviam publicanos, pecadores. Ele se assentou à mesa e comeu com eles. Você pode imaginar qual era o cardápio. Com certeza não era o cardápio que um fariseu comeria. E às vezes nós não queremos sentar na mesa com pessoas, falar: fulano toma isso, bebe aquilo, come aquilo, então não vou sentar com ele. Mas na mesa de um fariseu, no mesa de um publicano, com certeza era comida que o fariseu não comia. Estava ali. Esse é o grande desafio para nós hoje, sermos amigos de pecadores como Jesus era. Outra faceta, Jesus, ele era o homem-Deus. Em João 1,18 a palavra diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e que o revelou.
Ou seja, quem é esse unigênito? Jesus. Jesus, ele é Deus. Houve um dia que Deus se fez homem e se manifestou no nosso meio. Como é que você poderia identificar Deus nele? Ele era apenas um galileu, como qualquer outro, tinha endereço, tinha pai e mãe, tinha um local de nascimento. E se fosse hoje, teria até certidão de nascimento. Como alguém poderia dizer que aquele homem era Deus? Mas ele era. E o Evangelho nos mostra de várias formas. Pedro adora a Jesus, muitos outros o adoram. Jesus nunca rejeitou a adoração. E é interessante que para um homem aleijado e para uma mulher adúltera, o Senhor disse, estão perdoados os seus pecados. Quem poderia perdoar pecados senão Deus? A palavra de Deus diz que Jesus, ao ver Jerusalém, disse, quantas vezes quis acolhê-la como a galinha acolhe os seus pintinhos, debaixo das asas. Mateus 23, 37. E ele diz, enviei profetas, ou seja, você está aqui, Jesus em nossa frente, e não enviou ninguém ainda. Jesus já tinha enviado profetas, ele estava ali confirmando que ele já tinha mandado pessoas para que realmente mostrasse o amor do Pai para com aquelas pessoas. Jesus, ele estava falando como homem, mas ele falava como Deus. Ele havia enviado profetas, mas o povo de Jerusalém não quis ouvir. Jesus, em certa vez, quando foi desafiado pelos fariseus, ele disse, eu e o Pai somos um. Queridos, é isso que o diferencia o nosso cristianismo de tantas outras religiões. O muçulmano não pode conceber a ideia de Maomé dizendo, eu e Alá somos um. Também o judeu não concebe a imagem de Moisés dizendo, eu e Jeová somos um. Nenhuma religião concebe tal possibilidade, só o cristianismo. Jesus não veio para ser um bom exemplo. Embora você ouça essas afirmações nos rádios, na TV, nos filmes, Jesus não veio para ser um bom exemplo, mas para ser Deus no meio dos homens. Jesus Cristo é o homem Deus. Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele é a exata expressão de Deus. Uma pergunta que muitas das vezes nós fazemos é, por que você é cristão? Eu sou cristão porque Jesus é fascinante. Não é só porque ele me ama, faz milagres. É porque lendo os evangelhos eu percebo quanto Jesus é fascinante. Para nós hoje é difícil imaginar o impacto que Jesus teve naquele dia para os judeus. Para eles, Deus era alguém onipotente e transcendente e qualquer contato com ele colocava em perigo. Porque lá em Levítico, se você ler, você vai ver as instruções que nenhum animal podia chegar no templo, no monte, quando Moisés estava lá em Êxodo. Lá em Levítico, nos leva a pensar, em como era todo o culto, quantas ovelhas, quantos carneiros, como tinha que ser o sacrifício. Ou seja, dá para imaginar que Deus era radioativo, chegar perto dele ia te contaminar. O culto a Deus era algo perigoso, eles tinham tanta reverência por causa disso. E os discípulos cresceram nesse ambiente. Eles cresceram ao lado de Jesus. Ou seja, Jesus é maravilhoso. Deus, ele pode ser, sim, ele pode estar no nosso meio. Jesus esteve para mostrar que ele pode estar, sim, no meio dos homens. Ele pode estar juntamente conosco. E, queridos, Jesus está revelando Deus de uma maneira como ninguém o conhecia. Por isso, lá na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque Deus saiu do Santo dos Santos e habitou entre os homens. Jesus, ele revela o Deus de amor. Não há nenhuma cultura com a noção de um Deus como sendo um Deus amoroso. Nenhum nativo se refere a seu Deus tribal dessa forma, mas Jesus nos mostra o Deus pródigo em seu amor. Em Lucas 15 nós vemos 3 parábolas para ilustrar. Na primeira vemos uma mulher procurando uma moeda muito valiosa, algo perdido, ou seja, nós somos essa moeda, algo muito precioso que Jesus veio para nos resgatar. Não é você que procura Deus, é Deus que te procura. Não é você que o acha, é Ele que te encontrou. Queridos, então nós vamos ver várias parábolas, vários momentos de Jesus chorando, porque Deus é amor. E hoje eu queria que você entendesse que Cristo, Ele é Deus revelado aos homens. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Você é o presente que Deus tem nessa terra.
Você é a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Você é tão precioso que João 3,16 diz que Ele enviou o que havia de melhor nos céus para morrer por você. Deus é amor e Ele te ama. Receba esse amor. E esse amor é de graça. É a graça. A graça é esse amor revelado. Nós estamos no terceiro dia do propósito. Talvez você ainda não começou. Comece hoje. Não importa. Os trabalhadores da vinha, o que começou no último dia recebeu igual aos outros. O que importa é que se você tiver com o coração puro, para Deus se revelar a sua vida. Queridos, Deus te ama. Então nós estamos em 21 dias, livres da lei e totalmente imersos na graça. Que Deus te abençoe.